Mano, eu devia ter ficado em casa. De verdade. Mas sabe quando a curiosidade é maior que o medo? Pois é, foi exatamente isso que me fez atravessar aquele portão enferrujado da escola velha do bairro. O pessoal sempre falava que o tal corredor 3B era mal assombrado, que um aluno tinha sumido lá dentro décadas atrás, sem deixar nem mochila para contar a história. E eu, na minha genialidade, resolvi conferir de perto. O portão rangia alto quando o empurrei. Parecia até que estava gritando para eu não entrar. O corredor principal me recebeu todo escuro, com aquelas lâmpadas antigas piscando como se estivessem prestes a apagar de vez. O cheiro de mofo misturado com tinta velha grudava na garganta, me dando vontade de tossir, mas eu prendia a respiração. Cada passo ecoava nas paredes, e juro que parecia que tinha alguém atrás de mim repetindo o som. Olhei para as salas vazias ao redor. Carteiras jogadas uma em cima da outra, quadros caídos no chão e algumas janelas quebradas que deixavam a lua entrar de qualquer jeito. Aquilo parecia cenário de filme de terror barato, só que muito mais real. Um vento frio passou do nada, gelando a espinha. Não tinha janela aberta, nem buraco nas paredes que explicasse aquilo. Senti os pelos do braço arrepiarem e aquele peso estranho no peito, como se algo me observasse. Olhei rápido para os cantos, mas só vi sombras. Mesmo assim, dava para sentir que não estava sozinho. Conforme fui andando, meu coração batia cada vez mais forte. Eu ficava pensando, e se a história fosse verdade? E se aquele aluno realmente tivesse ficado preso aqui, virado algum tipo de fantasma? Será que ele estava agora, nesse exato segundo, me olhando no escuro? Segurei firme a lanterna do celular, mas a luz parecia fraca, como se não quisesse iluminar nada. Quase como se o corredor engolisse a claridade. Dei mais uns passos e percebi que a sensação de estar sendo seguido só aumentava. Parecia que os olhos do passado estavam todos fixos em mim, esperando a hora certa de se revelar. E foi nesse momento que me bateu a real. Eu não devia estar ali. Só que, ao mesmo tempo, já era tarde demais para voltar. Eu andava devagar, tentando controlar a respiração, mas parecia inútil. Cada passo ecoava pelas paredes do corredor, e o som se espalhava como se alguém estivesse ouvindo cada batida do meu coração. Foi então que comecei a reparar em detalhes que antes tinham passado despercebidos. Nas paredes, marcas de mãos antigas, arranhões profundos e frases escritas com um giz desbotado pareciam tentar me avisar para não continuar. As palavras estavam borradas, mas dava para sentir a urgência nelas, como se o tempo tivesse ficado preso ali, e cada mensagem fosse um grito silencioso. Um quadro caído chamou minha atenção. Estava virado para baixo, mas minha curiosidade falou mais alto. Quando olhei para a foto antiga de alunos, quase tive um choque. Entre eles, uma figura parecia me encarar com olhos fundos e vazios, e a sensação de ser observado me esmagou. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram e senti um arrepio subir da cabeça aos pés, como se aquele olhar estivesse me perfurando. O corredor começou a se comportar de forma estranha. As portas que eu tinha visto antes sumiam, outras apareciam em lugares diferentes. Era como se a escola estivesse viva, respirando e se movendo ao meu redor. Cada sombra parecia se alongar, se contorcendo para me tocar, e o ar ficou mais frio, pesado, quase sólido. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo alto, mas também outros sons que não conseguia identificar. Passos leves, risadinhas distantes, um sussurro quase inaudível que desaparecia quando eu tentava focar. Tentei me convencer de que era minha mente pregando peças, mas a sensação de estar sendo seguido só aumentava. Um arrepio constante me atravessava a espinha, e eu sentia que qualquer movimento em falso podia me colocar em perigo. Cada passo parecia mais difícil, como se o chão estivesse tentando me prender, e cada sombra nas paredes parecia me empurrar em direção ao corredor 3B. Mesmo sem ver ninguém, eu podia sentir a presença de algo me guiando, me observando, avaliando cada decisão minha. Era como se o corredor tivesse vida própria e estivesse brincando comigo, esticando-se e se curvando, me prendendo em um labirinto infinito. Meu peito apertava, a adrenalina queimava minhas veias. Por um momento, pensei em desistir, em sair correndo dali. Mas algo me dizia que a lenda não deixaria isso acontecer. Eu já estava dentro, e o corredor não queria me soltar. E naquele instante, enquanto olhava para o final do corredor, percebi que não tinha mais volta. O corredor 3B estava ali,
esperando, e eu não tinha como escapar do que estava por vir. Chegar na porta do corredor 3B foi como atravessar uma parede de ar gelado. Cada passo parecia arrastar meu corpo para baixo, e meu coração batia descompassado, pulsando nas têmporas como se fosse explodir. O ar estava pesado, quase sólido, e o cheiro de mofo se misturava com algo mais estranho, mais sufocante, que queimava levemente a garganta. Cada lâmpada piscava, lançando sombras que se contorciam pelas paredes, como se tivessem vida própria. Então, eu a vi. Uma silhueta translúcida, pálida como porcelana, flutuando alguns centímetros acima do chão. O cabelo longo e desgrenhado cobria parcialmente o rosto, e as roupas rasgadas pareciam presas entre o mundo real e algum lugar distante. Mas o que realmente me congelou foram os olhos, negros e profundos, refletindo meu próprio medo de uma maneira que me fez sentir exposto, vulnerável, como se todas as minhas memórias estivessem ali, sendo julgadas. Ela começou a se mover em minha direção, lenta, mas constante, deixando um rastro de sombras que se espalhava pelo corredor e grudava nas paredes. O peso do corredor aumentava a cada passo que eu dava. Era como se estivesse caminhando dentro de água densa e gelada, cada movimento exigindo força que eu não sabia ter. Meu corpo parecia pesado demais, minhas pernas tremiam, e o medo parecia se agarrar à minha garganta, tornando difícil até respirar. O corredor inteiro reagia à presença dela. Luzes piscavam de forma irregular, sombras se contorciam de maneiras impossíveis, e o chão rangia sob um peso que eu não conseguia identificar. O cheiro estranho ficava mais forte, queimando meu nariz e garganta, misturado com o mofo que parecia agora exalar de cada parede. Eu podia sentir meu pulso acelerar, minhas mãos suarem frio, e a sensação de estar sendo observado de todos os lados se tornava insuportável. Eu tentei recuar, mas era inútil. Quanto mais medo eu sentia, mais intensa se tornava a presença do espírito. Era como se ela se alimentasse da minha ansiedade, crescendo, distorcendo a realidade ao redor, fazendo o corredor parecer maior e mais estreito ao mesmo tempo. O chão tremeu levemente sob meus pés, e eu juro que ouvi sussurros, arrastando palavras que minha mente não conseguia compreender, e cada som me deixava mais tonto, mais perdido. Foi aí que percebi algo. Ela não avançava para me atacar, mas para me mostrar algo, algo preso naquela escola. Era uma energia carregada de tristeza e raiva, mas também de urgência, como se ela estivesse tentando me pedir ajuda, tentando transmitir uma mensagem que só eu podia entender. O corredor parecia vibrar com cada movimento dela, e eu sentia meu corpo reagir ao mesmo ritmo, como se fôssemos parte de uma mesma presença invisível. Meus dedos tremeram quando toquei na maçaneta da porta. Uma onda de frio percorreu meu braço e, por um instante, pensei em recuar, mas algo dentro de mim disse para seguir em frente. Eu sabia que, uma vez dentro, estaria frente a frente com a história que ninguém queria contar, com o mistério que o corredor 3B guardava há décadas. E, por mais que o medo me paralisasse, a curiosidade falou mais alto. E foi nesse instante, sentindo o peso do corredor e a presença dela me pressionando, que eu soube. Não havia volta. O que quer que estivesse me esperando lá dentro, eu estava prestes a descobrir. Assim que empurrei a porta do corredor 3B, o ar mudou completamente. Não era apenas frio. Era como se cada respiração tivesse que atravessar uma parede de gelo, e meu peito pesava com cada movimento. As luzes piscavam mais rápido, lançando sombras que se alongavam e se contorciam de maneira impossível. Meu coração batia descompassado, e o corredor parecia se fechar ao meu redor, apertando cada passo que eu dava. O espírito estava lá, flutuando um pouco à frente, me observando. Pela primeira vez, eu percebi a tristeza que emanava dela, misturada à raiva. Era como se cada parede, cada móvel quebrado, cada pedaço de quadro caído guardasse um fragmento da sua história. Ela repetia algo, uma lembrança que parecia estar presa ali há anos, e eu podia sentir cada pedaço de dor, cada desespero que aquela alma sentiu antes de desaparecer. Enquanto avançava, percebi detalhes que não tinha visto antes, marcas de sangue antigo espalhadas pelo chão e pelas paredes, reflexos de sua dor que pareciam pulsar com o ritmo do corredor. As cartas antigas e livros caídos revelavam anotações e desenhos de um aluno que sofria, que tentava pedir ajuda e acabou preso em um ciclo interminável entre o mundo dos vivos e o dos mortos.
A presença dela ficou tão intensa que eu podia sentir meus músculos travando, a respiração ficando mais lenta. Cada passo que eu dava era um esforço titânico, como se o próprio corredor tentasse me impedir de chegar mais perto. Então meus olhos caíram sobre algo no canto, uma bolsa escolar antiga, empoeirada, esquecida. Algo dentro de mim disse que era isso. Era a ligação dela com o mundo real, o que prendia aquele espírito ao corredor. Peguei a bolsa devagar, sentindo minhas mãos tremerem. O espírito se aproximou e, pela primeira vez, parecia que eu podia tocá-la sem que ela tentasse me ferir. A energia carregada de dor começou a diminuir, mas ainda havia uma tensão no ar tão forte que cada segundo parecia durar minutos. Eu podia ouvir os sussurros antigos, agora mais claros, como se agradecessem e me implorassem ao mesmo tempo. Segurar a bolsa foi como segurar a chave de um segredo que ninguém queria que fosse revelado. Eu podia sentir a história daquela alma sendo transmitida, a injustiça que sofreu e a necessidade de alguém entender seu sofrimento. Cada detalhe me envolvia mais, e eu entendi que não era apenas um espírito assustador. Era alguém que precisava ser lembrado, reconhecido e libertado. Mas mesmo com a tensão diminuindo, o corredor continuava vivo. As sombras ainda se mexiam, os objetos ainda tremiam levemente, e o ar carregado lembrava que, embora eu tivesse dado um passo gigantesco para acalmar o espírito, aquele lugar nunca seria completamente seguro. Eu estava participando de algo muito maior do que apenas uma investigação. Eu estava dentro de uma história que a escola tentou esconder para sempre. Assim que toquei a bolsa antiga, senti uma onda de energia percorrer todo o corredor, como se o chão e as paredes tivessem ganhado vida própria. Um frio cortante subiu pela espinha, e ao mesmo tempo uma pressão estranha apertava meu peito, dificultando cada respiração. O espírito flutuava à minha frente, mas desta vez não havia raiva ou ódio, apenas uma presença intensa, carregada de alívio e tristeza misturados, como se ela finalmente tivesse sido entendida. O corredor respondeu imediatamente. As lâmpadas piscavam violentamente, lançando sombras que se contorciam e se multiplicavam nas paredes e no chão. Um cheiro pesado, quase metálico, misturado ao mofo antigo, invadiu minhas narinas e me fez engasgar. Cada passo parecia custar o dobro de esforço, como se eu estivesse correndo dentro de areia movediça, e meu coração batia como se fosse quebrar meu peito. Por alguns segundos, pensei que não conseguiria. As sombras pareciam se esticar, tentando me tocar, mas então o espírito se afastou, abrindo caminho. Era como se ela dissesse: "Você pode sair agora, mas não olhe para trás." Aproveitei a chance e comecei a correr, cada passo ecoando alto, misturado ao rugido silencioso do corredor. Meu corpo tremia, minhas pernas queimavam e a adrenalina pulsava em cada veia. Olhei por um instante para trás. O espírito estava ali, flutuando, me observando. Seus olhos ainda refletiam a dor antiga, mas agora havia também uma espécie de gratidão silenciosa. Eu podia sentir que, ao levar a bolsa, eu tinha libertado uma parte daquilo que aprendia há tanto tempo. O portão enferrujado da escola surgiu à distância, iluminado pela luz da lua. Corri como nunca antes, sentindo cada músculo queimar, cada batida do coração como se fosse a última. As sombras e o frio ainda tentavam me alcançar, mas a sensação de opressão começou a ceder, dando espaço à esperança. Quando finalmente atravessei o portão e senti o ar fresco da noite bater no meu rosto, foi como emergir de um pesadelo. O corredor parecia se acalmar, silencioso e imóvel, mas o olhar do espírito, aquele vazio que parecia atravessar minha alma, ficou marcado em mim para sempre. Eu tinha escapado, mas sabia que o corredor 3B ainda estava lá, escondendo seus segredos, esperando pelo próximo curioso. E embora o perigo imediato tivesse passado, a lembrança daquele corredor, daquele frio, daquela energia que parecia viva, iria me perseguir, não deixando que eu esquecesse jamais a noite em que estive cara a cara com o inexplicável. Sabe aquele papo que a galera adora contar na hora do intervalo? Tipo lenda urbana da escola? Pois é, sempre ouvi histórias sobre o tal do armário 9, lá no corredor mais antigo, aquele que ninguém curte passar nem de dia. Diziam que era amaldiçoado, que gente sumia depois de mexer nele, mas eu sempre achei que era só conversa para assustar novato. Até aquela noite. Eu não sei o que deu em mim, sério. Talvez curiosidade, talvez só para provar que era tudo mentira.
Esperei todo mundo ir embora, peguei a chave que peguei emprestada da inspetora e voltei para a escola sozinho. Lanterninha na mão, coração acelerado, fingindo que estava tranquilo, mas não estava, não. Assim que entrei naquele corredor, senti que tinha alguma coisa errada. Ele parecia maior, tipo, muito maior do que durante o dia. As paredes estavam cheias de rachaduras, algumas pareciam até arranhões, sabe? Como se alguém tivesse tentado rasgar o concreto com unhas. E o chão? Cara, cada passo que eu dava fazia um rangido alto, daqueles que dá arrepio até na espinha. E o cheiro, mistura de tinta velha com pó e algo que eu não conseguia identificar. Um cheiro estranho, meio metálico, que me fez engolir seco. A luz da lanterna era fraca, e eu odiava quando ela dava aquela piscadinha básica, tipo filme de terror. Meu corpo inteiro queria dar meia volta, mas minha cabeça insistia. Relaxa, não existe nada. Continuei andando, os armários passando devagar pelos meus lados, todos iguais, todos fechados. Até que vi ele. O armário 9. Ficava no final do corredor, perto de uma janela que deixava entrar só um pouco da luz da lua. Era como se a sombra ali fosse mais densa, sabe? Tipo viva. Fiquei parado um segundo só encarando aquela coisa. Porque eu estava nervoso. É só um armário velho, certo? Mas não parecia só isso. O ar ao redor dele parecia mais frio, e eu juro que vi a sombra se mexer. Pisquei os olhos rápido, tentando me convencer de que era impressão. Mas aquela sensação ruim não ia embora. Peguei firme na lanterna, respirei fundo e continuei. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse grudando no meu tênis. Meu coração estava tão rápido que eu sentia ele no pescoço. E, no fundo, bem lá no fundo do corredor, parecia que tinha alguma coisa me esperando. Algo que sabia que eu ia chegar. Cada passo que eu dava em direção ao armário 9 parecia uma má ideia. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim queria chegar mais perto. Era como se o corredor inteiro estivesse me empurrando para frente, me obrigando a seguir. Quanto mais eu andava, mais pesado o ar ficava. Juro que parecia que tinha fumaça invisível, porque respirar ficou difícil. Cada puxada de ar era pesada, fria, e tinha um gosto estranho, meio metálico, tipo sangue. Quando finalmente parei diante do armário, não consegui me mexer por alguns segundos. Só fiquei ali, encarando aquela porta de madeira cheia de marcas. E não eram marcas aleatórias. Tinha risco para todo lado, alguns fundos demais, como se alguém tivesse usado gás em vez de unhas. Passei a lanterna devagar e percebi algo pior. A maioria dos arranhões ia de dentro para fora, como se tivesse tentando sair. Engoli seco e olhei para o chão. Ali, a coisa ficou ainda mais bizarra. Um monte de coisas jogadas, como se alguém tivesse virado tudo de cabeça para baixo. Tinha cadernos com folhas amareladas, rasgadas como se tivessem sido arrancadas com raiva, canetas quebradas, algumas manchadas de tinta seca, fotos antigas, todas borradas, sem rosto nenhum visível. Mas o pior eram os papéis que tinham símbolos estranhos, tipo desenhos que pareciam feitos às pressas, com linhas retorcidas que não faziam sentido. Não era letra, não era nada que eu conhecesse, mas dava para sentir que tinha algo errado neles. Só de olhar já dava um aperto no peito. A lanterna piscou de novo. Cara, aquilo estava me matando do coração. Quando a luz voltou, juro que senti que o corredor tinha encolhido. Sério. Parecia que as paredes tinham chegado mais perto, como se tivesse se mexido enquanto eu não olhava. Era sufocante. O lugar, que já era silencioso, ficou ainda mais quieto, mas não um silêncio normal. Era um silêncio pesado que fazia meus ouvidos unir. E então veio a sensação. Alguém estava me olhando. Não alguém, tipo uma pessoa. Era algo maior. Uma presença parada, grudada em mim. Eu conseguia sentir como se tivesse olhos por todos os lados me seguindo, analisando cada movimento. Meu corpo ficou todo arrepiado e eu comecei a tremer sem querer. A mão que segurava a lanterna estava suando tanto que quase escorregou. De repente, um vento gelado bateu na minha nuca. Não era brisa de janela, porque todas estavam fechadas. Era um frio que queimava, tipo gelo seco passando pela pele. Me deu vontade de sair correndo dali na hora, mas minhas pernas não obedeciam. Pareciam grudadas no chão. E,
No fundo da minha cabeça, uma voz estranha me dizia: não foge agora. Você já chegou até aqui. Vai até o fim. E eu fiquei. Respirei fundo e me abaixei para pegar um dos papéis com aqueles símbolos. Quando toquei nele, quase larguei na hora. O papel estava gelado, mas não era frio normal. Era como se tivesse vida, pulsando fraquinho, como um coração. Meu dedo formigou e eu soltei no mesmo instante. Quando o papel caiu no chão, fez um som seco e eu juro que ele se mexeu sozinho por um segundo. Eu recuei devagar, tentando me convencer que era coisa da minha cabeça. Foi aí que escutei. No começo, achei que fosse minha imaginação. Um barulho baixo, quase imperceptível, vindo de dentro do armário. Parecia unha, unha arranhando madeira, bem devagar, como se quisesse que eu ouvisse. O som foi aumentando, cada vez mais forte, mais rápido, até parar de repente. Fiquei paralisado, com o coração batendo no ouvido. A luz da lanterna tremeu de novo. E, por um instante, eu tive certeza. Alguma coisa estava acordada lá dentro. O som parou de repente. Um silêncio pesado tomou conta do corredor, como se o ar tivesse congelado. Fiquei parado, segurando a lanterna com tanta força que meus dedos doíam. Eu queria acreditar que tinha imaginado tudo, mas então veio de novo, um rangido baixo, vindo lá de dentro do armário. Só que agora não parecia unha. Parecia respiração. Lenta, profunda, pesada. Meus olhos ficaram grudados na porta. A madeira tremeu, bem de leve, quase imperceptível. Pisquei rápido, pensando que era coisa da minha cabeça, mas a porta tremeu de novo, um pouco mais forte. Dei um passo para trás, o coração martelando tão alto que eu achava que ia desmaiar. A lanterna começou a oscilar, e a luz ficou fraca, bem fraca, até quase apagar. E foi nesse momento que eu ouvi um som baixo, gutural, como um rosnado vindo do fundo do armário. A porta estalou e eu congelei. Não consegui me mexer, nem respirar direito. O ar estava tão gelado que cada vez que eu puxava parecia que cortava minha garganta. E então aconteceu. A fechadura girou sozinha, devagar. Um clique ecoou no corredor, e o barulho parecia muito mais alto do que devia. Meu corpo inteiro arrepiou. A porta abriu só um pouco, criando uma fresta escura. Tão escura que a luz da lanterna parecia ser engolida. E foi aí que vi. No começo, parecia só sombra. Mas não era sombra normal. Ela tinha forma. Primeiro os dedos, longos, finos demais, como galhos secos, saindo devagar da escuridão. Cada dedo se movia lento, arrastando na madeira, fazendo aquele barulho que eu já tinha ouvido antes. Depois veio o braço, comprido, deformado, como se tivesse mais juntas do que devia. Minha respiração ficou presa no peito, e minha visão começou a embaçar de tanto medo. Então, os olhos. 2 buracos brilhantes no meio do nada, sem pupila, sem cor. Só um brilho branco, morto, que não piscava. Eles ficaram cravados em mim, como se tivesse me encontrado depois de muito tempo esperando. E aí, finalmente, a cabeça, esticada, ossuda, o rosto sem expressão, só uma boca fina demais, que se abriu devagar, revelando o vazio preto lá dentro. Um vazio que parecia puxar tudo ao redor. Eu quis correr. Juro que tentei, mas não consegui mexer nada. Era como se o chão tivesse virado cimento e minhas pernas estivessem presas. Minha respiração ficou acelerada, o coração disparou e um suor frio escorria pelas minhas costas. A criatura saiu mais, arrastando o corpo que parecia não ter fim. Ombros largos, costelas saltadas, como se a pele fosse esticada demais. Cada movimento fazia um som estranho, um estalo, como ossos quebrando e se ajustando. Ela parou na minha frente, ainda meio dentro da sombra do armário, e inclinou a cabeça para o lado, devagar, como se estivesse me estudando, como se quisesse sentir o meu medo. Eu senti que ela sabia, que ela estava se alimentando disso. A pressão no ar aumentou, meus ouvidos começaram a zumbir, e por um segundo eu achei que ia desmaiar. Então, sem aviso, a criatura abriu a boca e soltou um som. Não era grito, não era voz. Era algo baixo, profundo, que fez o chão tremer e meu corpo inteiro gelar. E aí? Ela deu o primeiro passo para fora.
Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquela coisa estava parada na minha frente, metade dentro do armário, metade fora, como se o corredor inteiro não fosse suficiente para ela. E eu ainda não conseguia me mexer. Era como se o medo tivesse virado corrente, prendendo meus pés no chão. A criatura deu mais um passo e eu juro que senti o chão vibrar. O barulho que ela fazia não era normal. Era um som úmido, arrastado, como se os ossos dela se movessem por conta própria. A luz da lanterna piscava sem parar, jogando flechas na parede, e foi aí que eu vi. As paredes do corredor estavam cheias de símbolos. Eu não tinha reparado antes, mas agora eles brilhavam levemente, como se reagissem à presença daquela coisa. Eram os mesmos símbolos que estavam nos papéis jogados no chão. Comecei a entender que aquilo não era só uma lenda besta. Tinha algo muito maior por trás. Me forcei a olhar para os desenhos nas paredes e percebi que eles formavam uma história. Não era escrita, mas dava para entender. Um garoto, sozinho, cercado por outros alunos. Depois, o mesmo garoto fazendo um ritual, desenhando símbolos no chão com algo que parecia sangue. Na última imagem, o garoto desaparecia, e no lugar dele, aquela coisa. Meu coração disparou ainda mais. Aquela criatura já foi uma pessoa. Alguém como eu. E alguma coisa deu muito errado. Enquanto eu tentava assimilar, uma lembrança me atingiu. Um nome. Rafael. Eu já tinha ouvido falar dele. Um aluno que sumiu anos atrás, depois de sofrer bullying pesado. Todo mundo dizia que ele tinha fugido, mas, e se não? Me aproximei devagar da parede, ainda tentando manter a criatura no canto da visão. Passei os dedos pelos símbolos, e o frio deles queimou minha pele, igual aconteceu com o papel. Então, ouvi uma voz, baixa, quase sussurrada, mas estava dentro da minha cabeça. Era rouca, arrastada, e dizia meu nome. Meu nome. Meus olhos se arregalaram, e eu virei na hora. Aquela coisa estava mais perto, muito mais. Ela baixou a cabeça, os olhos brilhando, e continuou sussurrando, mas agora dava para ouvir mesmo sem ser só na mente. Era uma mistura de palavras e sons estranhos, como se falasse uma língua antiga. Mas uma palavra se repetia o tempo todo. Continua, continua. Foi quando percebi outra coisa. Embaixo dos papéis jogados, tinha algo no chão. Um círculo, feito com um pó escuro, quase apagado, como se alguém tivesse tentado desfazer. Dentro dele, símbolos iguais ao da parede. A criatura parou do lado, apontando os dedos compridos para o círculo, e a voz na minha cabeça ficou mais alta, mais clara. Termina o ritual, ou fica aqui comigo, para sempre. Meu sangue gelou. Ela queria que eu completasse aquilo. Mas por quê? O que ia acontecer se eu fizesse isso? E, pior, o que ia acontecer se eu não fizesse? O corredor pareceu encolher ainda mais, e eu senti algo apertando meu peito, como se o ar tivesse acabado. Aquela coisa estava esperando minha decisão, mas eu não fazia ideia do que escolher. Eu estava preso, não com correntes, mas com medo, pressão e aquela voz dentro da minha cabeça que não parava de repetir. Termina o ritual, ou fica aqui comigo. Cada palavra vinha como uma facada no cérebro, e quanto mais eu tentava ignorar, mais forte ela ficava. O ar ficou tão pesado que parecia líquido, difícil de respirar. Meu peito ardia, e eu só pensava em uma coisa: sair dali, vivo. A criatura não se mexia. Só me observava, abaixada, os olhos brilhando como duas lâmpadas mortas, a boca entreaberta. E então, ela fez algo que me deixou em pânico. Sorriu. Um sorriso fino, distorcido, que parecia se rasgar além do limite da pele. Eu senti as pernas fraquejarem, mas ainda consegui dar um passo para trás. A criatura inclinou a cabeça, acompanhando meu movimento, lenta, como se estivesse se divertindo com meu medo. Foi nesse momento que a lanterna apagou de vez. A escuridão engoliu tudo. Só restavam os dois olhos brilhando no meio da sombra. Meu coração disparou como nunca antes. E então, do nada, ouvi um barulho seco. A porta do armário bateu sozinha, com uma força que fez ecoar pelo corredor. Eu não pensei duas vezes. Corri. Corri como se minha vida dependesse disso, porque provavelmente dependia. Os corredores pareciam intermináveis.
Cada passo fazia um barulho estrondoso no silêncio, e eu sentia algo vindo atrás. Não correndo, mas deslizando. Rápido! O ar gelado me perseguia, cortando minha pele, e a voz não parava. Você não terminou, você não terminou. Tentei tapar os ouvidos, mas ela continuava dentro da minha mente. Dobrei a esquina, chutei uma porta e caí no pátio. A noite estava lá, me esperando, mas até o ar fresco parecia errado. Corri até o portão, arrebentei a trava e saí sem olhar para trás. Só parei quando minhas pernas não aguentaram mais e eu caí de joelhos, ofegante, com as mãos tremendo tanto que mal consegui segurar a lanterna quebrada. O silêncio era quase reconfortante. Quase. Por quê? Quando finalmente levantei a cabeça, vi a escola lá longe, escura e imóvel. Tudo parecia normal, mas no corredor mais antigo tinha algo. Uma sombra parada na janela, me olhando. Não dava para ver rosto, só os olhos brilhando na escuridão. Eu virei as costas e corri para casa, jurando nunca mais voltar. Mas, desde aquela noite, algo mudou. Às vezes, quando estou sozinho no meu quarto, eu sinto um vento gelado passando pelo pescoço, uma respiração lenta atrás de mim. E, quando fecho os olhos, escuto a mesma voz. Você não terminou. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!